Allan Kardec faz algumas perguntas aos espíritos e eles trazem as respostas. Eu estou aqui trazendo resumidamente essas perguntas e essas respostas, para que possamos ter um entendimento mais amplo do que é que nós estamos fazendo e com o que nós estamos lidando. A primeira pergunta é: por que certos médiuns não podem se livrar dos espíritos maus que estão ligados a ele? E como é que os espíritos bons, que eles estão chamando, não têm força suficiente para afastar os espíritos maus e passarem a se comunicar, os espíritos bons, por seu intermédio? A resposta dos espíritos é muito interessante. Não falta poder ao espírito bom. É o médium que quase sempre não está em condições de auxiliar o espírito bom. Mas por que o médium não está em condições de auxiliar o espírito bom? Pergunto eu. E a espiritualidade responde que a natureza do médium é mais adequada a outras relações espirituais e que o seu fluido se identifica mais com um espírito do que com outro. E é esse fluido, essa identificação, que vai dar tamanha força aos espíritos que querem enganá-lo. Portanto, é interessante orientar esse médium para que ele possa modificar o seu campo energético, modificando seus fluidos. A segunda pergunta é: o que dizer das pessoas que aparentemente são bondosas, têm uma moral irrepreensível aos nossos olhos e, apesar de tudo isso, elas são impedidas de se comunicarem com os bons espíritos? O que é que acontece? E os amigos espirituais respondem que é uma prova. Porque eles argumentam da seguinte forma: quem pode dizer que essas pessoas não trazem o coração um tanto manchado de maldade? Que o orgulho não controla um pouco essa aparência de bondade? Como é realmente essa pessoa no seu íntimo? E os amigos prosseguem dizendo que essas provas da não comunicação revelam ao obsedado a sua fraqueza e o levam ou procuram incliná-lo para a humildade. E perguntam uma pergunta que muitos de nós fazemos: existe alguém na Terra que se possa dizer perfeito? Alguém que, mesmo tendo todas as aparências da virtude, pode sim ter ainda muitos defeitos ocultos, uma espécie de fermento envelhecido da imperfeição ainda está nessas pessoas. E aquele que não pratica o mal, que é leal nas suas relações sociais, e nós estamos falando que para os nossos olhos é uma pessoa boa e digna, nós precisamos olhar com um pouco mais de acurácia, um pouco mais de perspicácia. Porque nós nos baseamos no que estamos vendo, no que estamos ouvindo, naquilo que estão dizendo para nós sobre aquela pessoa. Mas nós não sabemos se essas qualidades não estão manchadas pelo orgulho, se não há nessa pessoa um fundo de egoísmo. Por exemplo, se não é um avarento, se ele não é um invejoso, um rancoroso, uma pessoa maledicente e muitas outras coisas que nós não percebemos porque as nossas relações com eles não nos deram motivo, não nos permitiram descobri-las. Mas talvez quem convive sabe muito bem que ele é portador de todas essas imperfeições. E os amigos terminam essa primeira fase dizendo que o meio mais poderoso de nós combatermos a influência dos espíritos maus é nos aproximarmos o mais possível da natureza dos bons espíritos. A terceira pergunta que Kardec faz é: a obsessão que impede um médium
de receber as comunicações que ele deseja, é sempre um sinal de indignidade de sua parte, médium? E os amigos respondem que não se trata de um sinal de indignidade, de não merecimento, mas que pode existir obstáculos nesse médium para certas comunicações. E eles orientam dizendo que o médium deve se empenhar, se esforçar em vencer esses obstáculos que estão nele mesmo. Somente assim ele conseguirá alcançar aquelas mensagens que ele tanto deseja. Se ele não se esforçar, se ele não se empenhar, as suas preces, as suas súplicas, nada farão, não conseguirão o objetivo ao qual ele almeja. E assim como o médico, que nada pode fazer se o doente não faz o necessário, aquilo que lhe cabe para se curar, a espiritualidade também nada pode fazer quando o médium não se esforça para curar-se na sua mediunidade. A quarta pergunta é: a privação de comunicar-se com certos espíritos seria uma espécie de punição? O médium quer comunicar-se com alguns espíritos e ele não consegue. É uma punição isso? Em certos casos, os amigos respondem, pode ser sim uma verdadeira punição, como a possibilidade de comunicar-se com esses espíritos elevados é uma recompensa que todos os médiuns devem procurar fazer por merecer. A quinta pergunta de Kardec é: podemos combater a influência dos maus espíritos orientando esses espíritos moralmente? E a espiritualidade já nos esclarece, já nos orienta de há muito tempo que essa é uma tarefa que nós recebemos. Educar moralmente esses espíritos e que nós deveríamos cumprir essa tarefa com caridade e religiosamente, praticando sempre. Mas não é o que nós fazemos na maioria das vezes. Nós, na maioria das vezes, desrespeitamos a dor do espírito e até mesmo chegamos a ferir e magoá-lo profundamente com nossas palavras, com os nossos pensamentos e com os nossos sentimentos. E sim, é por meio dos bons conselhos, da fraternidade, da caridade, do entendimento, que nós podemos levá-los ao arrependimento e assim apressar o adiantamento de todos eles. Como pode um homem ter mais influência no caso dos espíritos inferiores do que os próprios espíritos superiores? Como é que um homem, aparentemente um encarnado, tem mais influência do que um espírito superior? E a espiritualidade nos diz que os espíritos perversos se aproximam mais dos homens que procuram atormentar do que dos espíritos elevados, pois eles se afastam o mais possível dos espíritos bons e se aproximam o mais possível de nós. Nessa aproximação com os humanos, com os encarnados, quando encontram com eles, quando se deparam com aqueles que tentam moralizar, esses espíritos perversos, a princípio, não dão ouvidos a esse encarnado que tenta moralizá-los, ensiná-los, e até se riem dele. Mas depois, com o tempo, se o encarnado souber prendê-los, acolhê-los, eles acabam se sentindo tocados e se propõem à renovação. Assim, os espíritos elevados só podem falar a eles, espíritos inferiores, em nome de Deus. E isso os apavora, eles ficam com medo, eles ficam angustiados porque não se acham merecedores de serem socorridos. O homem, o encarnado, não tem, é evidente, mais poder que os espíritos superiores, mas a sua linguagem, a sua fala é mais acessível à natureza inferior do espírito. E vendo essa influência, que esse
encarnado pode exercer sobre os espíritos inferiores, eles compreendem melhor a solidariedade, a fraternidade que existe entre o céu e a terra. Além disso, os ascendentes que o homem pode ter sobre os espíritos está claro na razão da sua superioridade moral. Não adianta querer ser superior a esses espíritos se não tem o mínimo de moral para poder falar com eles e modificá-los. Compreendemos então que o homem não domina os espíritos superiores, não tem mais força que eles, nem mesmo aqueles que, sem serem superiores, são bons e benevolentes. O homem não está acima deles, mas o homem pode dominar os espíritos que são moralmente ou que foram moralmente inferiores a ele. É sobre a subjugação corpórea. A subjugação corpórea, em seu desenvolvimento, poderia levar o encarnado à loucura, aquele que está subjugado à loucura? E a espiritualidade diz que sim, que existe uma espécie de loucura cuja causa é desconhecida do mundo material e que não tem relação com a loucura comum, com a loucura ordinária, com a loucura proveniente de lesões do nosso cérebro orgânico. E eles dizem que entre aqueles que estão entre nós, que são tratados como loucos, existem muitos que são pessoas que estão sob a subjugação de espíritos. E essas pessoas necessitariam de um tratamento moral, enquanto nós os tornamos loucos verdadeiramente com os tratamentos corporais, com os tratamentos físicos que nós aplicamos nesses loucos subjugados. Quando os médicos, continuam os espíritos, conhecerem bem o espiritismo, saberão fazer essa distinção entre o louco verdadeiro e o subjugado e irão curar um maior número de doentes do que o fazem com as duchas frias, com as medicações, com as injeções, com os isolamentos. O que se deve pensar daqueles que vê perigo no espiritismo, julgam, acreditam que o meio de evitar esse perigo seria proibir as comunicações espíritas. Então tem pessoas que acreditam que a doutrina espírita é perigosa e que precisaria ser proibida. E a espiritualidade responde de uma forma muito tranquila. Se eles podem proibir a certas pessoas de se comunicarem com os espíritos, eles não podem impedir as comunicações espontâneas a essas mesmas pessoas, pois eles não podem suprimir, proibir os espíritos e nem impedir que esses espíritos exerçam a sua influência de uma forma oculta. Essa atitude se assemelha à das crianças que fecham os olhos e pensam que os espíritos não as estão vendo. É uma loucura, só porque os imprudentes, pessoas imprudentes sempre existiram, podem cometer abusos, querem suprimir uma coisa que proporciona grandes vantagens. E o meio de prevenir os inconvenientes, os perigos, é, pelo contrário, fazer que conheçam o espiritismo a fundo. E assim nós vamos falar, após essas questões, sobre mais um pouco sobre a fascinação. Ela é mais comum do que nós pensamos. E no meio espírita, a fascinação vai se manifestar de uma maneira artilosa, através de uma avalanche de livros comprometedores, tanto psicografados como sugeridos a escritores vaidosos ou por meio de envolvimento de pregadores e dirigentes de instituições que se consideram devidamente assistidos para criticarem a doutrina e reformularem os seus princípios. Quando nós estamos em nossos encontros, nas nossas reuniões, podemos perceber
algumas manias, alguns trejeitos, alguns esgares, alguns tiques nervosos e alguns estados permanentes de irritação, que estão, sim, tendo a sua origem nas subjugações corpóreas. Os médicos espíritas, hoje, são mais numerosos e eles geralmente conhecem essa causa e encaminham os seus pacientes aos trabalhos apropriados para as casas espíritas, as quais eles frequentam ou conhecem. Os médicos não espíritas continuam a dar de ombros e até riem daquilo que não conhecem, como, por exemplo, faziam os colegas de Pasteur quando ele falava a respeito das infecções. Algumas pessoas perguntam como é que Deus deixou a humanidade tanto tempo sem recursos, sem conhecimento, diante desse inimigo invisível. Mas não é bem assim. A verdade é que a mediunidade sempre existiu. E as suas manifestações, elas são muito tempo antes de Kardec codificar a doutrina espírita, como o próprio Kardec já explicou. Assim, como sempre houve meios empíricos de combater os micróbios, mesmo quando eles não eram conhecidos, houve também meios de controlar a influência dos espíritos. Ainda no campo da fascinação, muitas pessoas aceitam com facilidade as comunicações assinadas por Jesus, por Maria, por João, por Paulo e outras figuras exponenciais da religião e da história. Mas elas estão esquecidas das advertências doutrinárias que Kardec nos trouxe através da espiritualidade para nos alertar. Mensagens com assinaturas dessa espécie devem ser sempre consideradas suspeitas, pois os espíritos que habitualmente se comunicam conosco são, pela própria lei da afinidade, mais próximos de nós. Portanto, precisamos ter cuidado e não nos entusiasmarmos com essas mensagens assinadas por esses nomes venerandos. Por toda parte, podemos observar, aparecem publicações inoportunas, que têm como finalidade desviar a atenção do público, dos leitores, dos problemas fundamentais do Espiritismo. Essas publicações excitam a imaginação, estimulam o orgulho dos médiuns incultos, que, ainda em desenvolvimento, se deixaram empolgar pela vaidade pessoal e dando atenção em demasia aos elogios de companheiros encarnados menos avisados e sendo envolvidos por espíritos pseudo-sábios, sistemáticos e imaginosos. Portanto, todo cuidado é pouco nesse terreno da fascinação. Existem técnicas para o afastamento dos obsessores? Claro que existem, mas elas mostram que tudo depende da vontade e da persistência do médium. Se o médium não tiver vontade e não for persistente, as técnicas não funcionam. Podemos dizer que elas funcionam muito bem no caso da obsessão simples, em que o paciente, o médium, ainda não está fascinado e nem subjugado, e a presença do espírito obsessor não é prejudicial. O espírito obsessor pode, inclusive, estar presente durante o tratamento. Agora, nos casos mais graves, essa presença, como veremos, não pode ser esquecida. É necessária a presença do espírito, sob pena de não se conseguir obter a cura. Os casos são conhecidos de todos os clínicos da área médica. E esses casos de obsessão,
fascinação e subjugação, na área médica, são tidos como irrecuperáveis. Mas, para nós, nada mais são do que ligações profundas entre o encarnado e o desencarnado, restando-nos orar por ambos, o que sempre é útil enquanto trabalhamos com a desobsessão. Assim, nós fizemos um resumo dessa parte do Livro dos Médiuns, onde a espiritualidade responde perguntas de Kardec e abordamos um pouquinho mais sobre a fascinação. Obrigado e até o próximo encontro.